Evangelhos do Ministério de Jesus. O primeiro Evangelho de Judas Tomé. Estas são as palavras secretas que Jesus, o vivo, falou, e o gêmeo, Judas Tomé, o dídimo, escreveu. A alma de luz que habita no ser humano, como o reino do Pai. Jesus disse: quem descobrir o significado interior destes ensinamentos não provará a morte. Aquele que busca, continue buscando até encontrar. Quando encontrar, ele se perturbará. Ao se perturbar, ficará maravilhado e reinará sobre o todo. Após reinar, descansará. Jesus disse: se um cego guia outro cego, ambos cairão numa vala. Se aqueles que vos guiam disserem: olhem, o reino está no céu, então os pássaros do céu vos precederão. Se vos disserem que está no mar, então os peixes vos precederão. Pois bem, o reino está dentro de vós e também está em vosso exterior. Quando conseguirdes conhecer a vós mesmos, então sereis conhecidos e compreendereis que sois filhos do Pai vivo. Mas se não vos conhecerdes, vivereis na pobreza e sereis essa pobreza. Jesus disse: o homem idoso não hesitará em perguntar a uma criancinha de 7 dias sobre o lugar da vida, e ele viverá, pois muitos dos primeiros serão os últimos e se tornarão um só. Jesus disse: reconheça o que está diante de teus olhos, e o que está oculto a ti será desvelado, pois não há nada oculto que não seja manifesto. Jesus ensina seus discípulos na disseminação da palavra. Seus discípulos o interrogaram, dizendo: queres que jejuemos? Como devemos orar? Devemos dar esmolas? Que dieta devemos observar? Jesus respondeu-lhes: se jejuardes, gerareis pecado para vós. Se orardes, sereis condenados. Se derdes esmolas, fareis mal a vossos espíritos. Quando entrardes em qualquer país e caminhardes por qualquer lugar, se fordes recebidos, comei o que vos for oferecido, e curai os enfermos entre eles. Pois o que entrar em vossa boca não vos maculará, mas o que sair de vossa boca é isso que vos maculará. Não omitam e não façam aquilo que detestam, pois todas as coisas são desveladas aos olhos do céu, pois não há nada oculto que não se torne manifesto, e nada oculto que não seja desvelado. Bem-aventurado o leão que se torna homem quando consumido pelo homem. Maldito o homem que o leão consome, e o leão torna-se homem. O homem é como o pescador sábio, que lança sua rede ao mar e a retira cheia de peixinhos. O pescador sábio encontra entre eles um peixe grande e excelente. Joga todos os peixinhos de volta ao mar e escolhe o peixe grande sem dificuldade. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os que têm conhecimento e entendimento da palavra não morrerá. Jesus disse: eis que o semeador saiu, encheu sua mão e semeou. Algumas sementes caíram na estrada. Os pássaros vieram e as recolheram. Algumas caíram sobre rochas. Não criaram raízes no solo e não produziram espigas. Outras caíram em meio a um espinheiro, que sufocou as sementes, e os vermes as comeram. E outras caíram em solo fértil e produziram bons frutos. Renderam 60 por uma e 120 por uma. Jesus disse: lancei fogo sobre o mundo, e eis que estou cuidando dele até que queime. Jesus disse: este céu passará, e aquele acima dele passará. Os mortos não estão vivos, e os vivos não morrerão. Nos dias em que consumistes o que estava morto, vós o tornastes vivo. Quando estiverdes morando na luz, o que fareis? No dia em que éreis um, vos tornastes 2. Mas quando vos tornardes 2, o que fareis? Jesus nomeia Tiago menor como líder dos discípulos. Jesus disse a seus discípulos: comparai-me com alguém e dizei-me com quem me assemelho. Simão Pedro disse-lhe: tu és semelhante a um anjo justo. Mateus lhe disse: tu te assemelhas a um filósofo sábio. Tomé lhe disse: mestre, minha boca é inteiramente incapaz de dizer com quem te assemelhas. Jesus replicou: não sou teu mestre, porque bebeste na fonte borbulhante que fiz brotar,
tornaste-te ébrio. E Jesus, pegando-o, retirou-se e disse-lhe 3 coisas. Quando Tomé retornou a seus companheiros, eles lhe perguntaram: O que te disse Jesus? Tomé respondeu: Se eu vos disser uma só das coisas que ele me disse, apanhareis pedras e as atirareis em mim, e um fogo brotará das pedras e vos queimará. Os discípulos perguntaram a Jesus: Sabemos que tu nos deixarás. Quem será nosso líder? Jesus respondeu-lhes: Não importa onde estiverdes, devereis dirigir-vos a Tiago, o justo, para quem o céu e a terra foram feitos. Jesus disse: Quando virdes aquele que não foi nascido de uma mulher, prostrai-vos com a face no chão e adorai-o. É ele o vosso Pai. Jesus disse: Eu vos darei o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que as mãos não tocaram e o que nunca ocorreu à mente do homem. A doutrina dos poderes e seus anjos contra a doutrina do Pai. Jesus disse: Talvez os homens pensem que vim lançar a paz sobre o mundo. Não sabem que é a discórdia que vim espalhar sobre a terra, fogo, espada e disputa. Com efeito, havendo 5 numa casa, 3 estarão contra 2 e 2 contra 3, o pai contra o filho e o filho contra o pai, e eles ficarão solitários. Os discípulos perguntaram a Jesus: Dize-nos, como será o nosso fim? Jesus respondeu: Haveis então conhecido o princípio, para que estejais procurando o fim. Pois onde estiver o princípio, ali estará o fim. Feliz daquele que tomar seu lugar no princípio, ele conhecerá o fim, e não provará a morte. Jesus disse: Feliz o que já era antes de surgir. Se vos tornardes meus discípulos e ouvirdes minhas palavras, estas pedras estarão a vosso serviço. Com efeito, há 5 árvores para vós no paraíso que permanecem inalteradas, inverno e verão, e cujas folhas não caem. Aquele que as conhecer não provará a morte. Os discípulos perguntaram a Jesus: Dize-nos a que se assemelha os aeons eternos. Ele respondeu: Ele se assemelha a uma semente de mostarda, a menor de todas as sementes, mas quando cai em terra cultivada, produz uma grande planta e torna-se um refúgio para as aves do céu. A colheita e o ceifador. Maria Madalena perguntou a Jesus: A quem se assemelham teus discípulos? Jesus respondeu: Eles se parecem com crianças que se instalaram num campo que não lhes pertence. Quando os donos do campo vierem, dirão: Entregai nosso campo. Elas se despirão diante deles para que eles possam receber o campo de volta e para entregá-lo a eles. Por isso digo: se o dono da casa souber que virá um ladrão, velará antes que ele chegue e não deixará que ele penetre na casa de seu domínio para levar seus bens. Vós, portanto, permanecei atentos contra o mundo. Armai-vos com todo o poder para que os ladrões não consigam encontrar um caminho para chegar a vós, pois a dificuldade que temeis certamente ocorrerá. Que possa haver entre vós um homem prudente. Quando a safra estiver madura, ele virá rapidamente com sua foice em mãos para colhê-la. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus viu crianças sendo amamentadas. Ele disse a seus discípulos: Esses pequeninos que mamam são como aqueles que entram no aeon eterno. Os discípulos lhe perguntaram: Nós também, como crianças, entraremos no aeon eterno? Jesus lhes respondeu: Quando fizerdes dos dois um, e quando fizerdes o interior como o exterior como o interior, o acima como o embaixo, e quando fizerdes do masculino e do feminino uma só coisa, de forma que o masculino não seja mais masculino, nem o feminino seja mais feminino, e quando formardes olhos em lugar de um olho, uma mão em lugar de uma mão, um pé em lugar de um pé, e uma imagem em lugar de uma imagem, então entrareis no aeon eterno. A iluminação do ser humano pela palavra. Jesus disse: Escolherei dentre vós, 1 entre 1000 e 2 entre 10.000, e eles permanecerão como um só. Seus discípulos disseram-lhe:
Mostra-nos o lugar onde estás, pois precisamos procurá-lo. Ele disse-lhes: Aquele que tem ouvidos, ouça. Há luz no interior do homem de luz, e ele ilumina o mundo inteiro. Se ele não brilha, ele é escuridão. Jesus disse: Tu vês o cisco no olho de teu irmão, mas não vês a trave em teu próprio olho. Quando retirares a trave de teu olho, então verás claramente e poderás retirar o cisco do olho de teu irmão. Ama teu irmão como a tua alma, protege-o como a pupila de teus olhos. Jesus disse: Se não jejuardes com relação ao mundo, não encontrareis o aeon eterno. Se não observardes o sábado como um sábado, não vereis o Pai. A luz se revelou ao ser humano, como um ser humano. Jesus disse: Assumi meu lugar no mundo e revelei-me a eles na carne. Encontrei todos embriagados, não encontrei nenhum sedento, e minha alma ficou aflita pelos seres humanos, porque estão cegos em seus corações e não têm visão, pois vazios vieram ao mundo, e vazios procuram deixar o mundo, mas no momento eles estão embriagados. Quando superarem a embriaguez, então mudarão sua maneira de pensar. Seria uma maravilha se a carne tivesse surgido devido ao Espírito, mas seria a maior das maravilhas se o Espírito tivesse surgido devido ao corpo. Estou realmente surpreso pela forma como essa grande riqueza fez morada nessa pobreza. Jesus disse: Onde há 3 deuses, eles são deuses. Onde há 1 ou 2 seres humanos reunidos em meu nome, estou com eles. Jesus disse: Nenhum profeta é aceito em sua terra, nenhum médico cura aqueles que o conhecem. Proclamai a palavra, pois é a luz do conhecimento que ilumina o mundo. Seus discípulos perguntaram: Quando tu te revelarás a nós e quando te veremos? Jesus respondeu: Quando vos despirdes, sem vos envergonhardes e tomardes vossas vestes, e colocando-as sobre vossos pés, pisardes sobre elas como criancinhas, então vereis o Filho daquele que vive e não tereis medo. Jesus disse: Muitas vezes haverão desejado ouvir essas palavras que vos digo, e não tendes outro de quem as ouvir, pois virão dias em que me procurareis e não me encontrareis. Jesus disse: Tornai-vos passantes. Jesus disse: Não vos preocupeis de manhã até a noite, e de noite até a manhã com o que vestireis. Jesus disse: Proclamai sobre os telhados aquilo que ouvirdes com vosso próprio ouvido, pois ninguém acende uma lâmpada e coloca-a debaixo de um cesto, tampouco a coloca num lugar escondido, mas num candelabro, para que todos que entrarem e saírem vejam sua luz. Jesus disse: Uma cidade construída e fortificada sobre uma montanha elevada não pode cair, nem pode ser escondida. Jesus disse: Não é possível que alguém entre na casa de um homem forte e tome-a à força, a menos que lhe amarre as mãos. Então poderá saquear sua casa. Jesus disse: Uma parreira foi plantada fora do pai, porém, não sendo saudável, ela será arrancada pela raiz e destruída. Jesus disse: Quem tiver algo em sua mão, receberá mais, e quem não tiver nada, perderá até mesmo o pouco que tem. Jesus disse: Os fariseus e os escribas tomaram as chaves do conhecimento. Eles não entraram, nem deixaram entrar aqueles que queriam entrar. Vós, no entanto, sejam sábios como as serpentes e mansos como as pombas. Seus discípulos perguntaram-lhe: Quem és tu para dizer-nos tais coisas? Jesus respondeu-lhes: Não percebeis quem sou pelo que vos digo, mas vos tornastes como os judeus. Com efeito, eles amam a árvore e odeiam seus frutos, ou amam os frutos, mas odeiam a árvore. A imperdoável blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus disse: Quem blasfemar contra o Pai será perdoado, e quem blasfemar contra o Filho será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado nem na terra, nem no aeon eterno. E Natanael lhe perguntou: Qual é o pecado contra o Espírito Santo? Respondeu-lhe Jesus:
Todo aquele que decretar contra qualquer homem que tenha servido a meu santo Pai, blasfemou contra o Espírito Santo, pois todo homem que serve ao Pai com adoração é digno do Espírito Santo, e aquele que disser alguma coisa maligna contra ele não será perdoado. Jesus disse: Não se colhe uvas dos espinheiros nem figos dos cardos, pois eles não dão frutos. O homem bom retira o bem do seu tesouro, o malvado retira o mal de seu tesouro, malévolo que está em seu coração e diz maldade, pois da abundância do coração ele retira coisas más. Jesus disse: Dentre os que nasceram da mulher, desde Adão até João Batista, não há ninguém superior a João, para não abaixar os olhos diante dele. Mas digo, aquele dentre vós que se tornar uma criança, conhecerá o Aion eterno, e se tornará superior a João. Jesus disse: É impossível para um homem montar 2 cavalos ou revezar 2 arcos, e é impossível que um servo sirva a 2 senhores, por honrar um e ofender o outro. Ninguém bebe vinho velho, e logo em seguida deseja beber vinho novo. E não se coloca vinho novo em odres velhos, para não arrebentarem, nem se coloca vinho velho em odres novos, para que não estrague. E não se cose pano velho em veste nova, porque ela está arriscada a rasgar. Jesus disse: Se os 2 fizerem as pazes nesta casa, eles dirão à montanha: Move-te, e ela se moverá. A alma de origem da luz primordial. Jesus disse: Bem-aventurados os solitários e os eleitos, pois encontrareis o Aion eterno, pois viestes dele e para ele retornareis. Jesus disse: Se vos perguntarem, de onde vindes? Respondei: Viemos da luz primordial, do lugar onde a luz nasceu dela mesma, estabeleceu-se e tornou-se manifesta por meio de suas imagens à alma. Se vos perguntarem, vós sois isto? Digam: Nós somos seus filhos, e somos os eleitos do Pai vivo. Se vos perguntarem, qual é o sinal de vosso Pai em vós? Digam a eles: É movimento e repouso. Seus discípulos perguntaram-lhe: Quando ocorrerá o repouso dos mortos e quando virá o novo mundo? Jesus respondeu: Aquilo que esperais já chegou, mas não o reconheceis. Seus discípulos disseram-lhe: 24 profetas falaram em Israel, e todos falaram de ti. Jesus respondeu: Eles omitiram aquele que vive em vossa presença, e falastes dos mortos. Seus discípulos perguntaram-lhe: A circuncisão é benéfica ou não? Jesus respondeu-lhes: Se ela fosse benéfica, os pais gerariam filhos já circuncisos de sua mãe. Mas a verdadeira circuncisão, a espiritual, tornou-se inteiramente proveitosa. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres, pois vosso é o Aion eterno. Jesus disse: Aquele que não odiar seu pai e sua mãe, não poderá se tornar meu discípulo, e quem não odiar seus irmãos e irmãs, e tomar sua cruz, como eu, não será digno de mim. Os ensinamentos de Jesus por parábolas. Jesus disse: O Aion eterno do Pai é semelhante ao homem, com boa semente de trigo. Seu inimigo veio durante a noite e semeou o joio por cima da boa semente. O homem não deixou que arrancassem o joio, dizendo: Temo que acabeis arrancando o joio e também o trigo com ele. No dia da colheita as ervas daninhas estarão bem visíveis e serão então arrancadas e queimadas. Jesus disse: Bem-aventurado o homem que sofreu e encontrou a vida. Jesus disse: Prestai atenção àquele que vive enquanto estáis vivos, para que, ao morrerdes, não fiqueis procurando vê-lo sem conseguir. Jesus e seus discípulos viram um samaritano carregando um cordeiro a caminho da Judeia, e Jesus perguntou a seus discípulos: Por que o homem está carregando o cordeiro? Eles responderam-lhe: Para matá-lo e comê-lo. Jesus disse-lhes: Enquanto o cordeiro estiver vivo, ele não o comerá, mas somente depois que o tiver matado, e que o cordeiro se tornar um cadáver. Os discípulos replicaram: Ele não poderia fazer de outro modo. Jesus respondeu-lhes:
Vós também buscai um lugar para vós no repouso, a fim de que não vos torneis um cadáver e sejais devorados. Jesus disse: 2 repousarão sobre um leito, um morrerá, o outro viverá. Maria Salomé disse: Quem és tu, ó Senhor, que te acomodaste em meu divã e comeste à minha mesa? Jesus disse-lhe: Sou aquele que vem do todo. Recebi algumas das coisas de meu Pai. Maria Salomé respondeu-lhe: Mestre, eu sou sua discípula. Jesus respondeu-lhe: Por esta razão eu digo, se alguém estiver inteiro, será preenchido com luz, mas se estiver dividido, será preenchido com trevas. Jesus disse: Revelo meus mistérios aos que são dignos de meus mistérios, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Jesus disse: Havia um homem rico que tinha muito dinheiro. Ele disse: Empregarei meu dinheiro para semear, colher, plantar e encher meu celeiro com o fruto da colheita, para que não me falte nada. Essas eram suas intenções, mas naquela mesma noite ele morreu. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus disse: Um homem tinha convidados, e quando a ceia estava pronta, mandou seu servo chamar os convidados. O servo foi ao primeiro e disse-lhe: Meu mestre te convida. O outro respondeu: Tenho dinheiro aplicado com alguns comerciantes. Eles virão me procurar esta noite para que eu lhes dê minhas instruções. Apresento minhas desculpas por não ir à ceia. O servo foi até outro e disse: Meu senhor está te convidando. Este disse-lhe: Acabo de comprar uma casa e precisam de mim hoje. Não terei tempo. O servo foi a outro e disse-lhe: Meu senhor está te convidando. Este disse-lhe: Um amigo vai se casar e coube-me preparar o banquete. Não poderei ir à ceia. Peço ser desculpado. O servo foi a outro ainda e disse-lhe: Meu senhor está te convidando. Este disse-lhe: Acabo de comprar uma fazenda e estou saindo para buscar o rendimento. Não poderei ir, por isso me desculpo. O servo retornou e disse a seu senhor: Os que convidaste para a ceia mandam pedir desculpas. O senhor disse ao servo: Vai lá fora pelos caminhos e traze os que encontrares para poderem ceiar. Os homens de negócios e mercadores não entrarão no recinto de meu pai. Jesus disse: Um homem de bem tinha uma vinha. Ele a alugou a camponeses para que cuidassem dela e pagassem-lhe com uma parte da produção. Ele enviou seu servo para que os arrendatários entregassem-lhe o fruto da vinha. Eles pegaram seu servo e o espancaram, deixando-o à beira da morte. O servo voltou e contou a seu senhor o ocorrido. O senhor disse: Talvez não o tenham reconhecido. Ele enviou outro servo. Os camponeses também o espancaram. Então o proprietário enviou seu filho e disse: Talvez eles tenham respeito por meu filho. Como os camponeses sabiam que aquele era o herdeiro da vinha, pegaram-no e mataram-no. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Jesus disse: Mostrai-me a pedra que os construtores rejeitaram. Ela é a pedra angular. Jesus disse: Bem-aventurados os que são odiados e perseguidos em meu nome, mas os que vos perseguirem não encontrarão lugar. Jesus disse: Bem-aventurados aqueles perseguidos em seus corações, são eles que realmente conheceram o Pai. Bem-aventurados os famintos, porque se encherá o ventre de quem tem desejo. Jesus disse: Aquilo que tendes vos salvará se o manifestardes. Aquilo que não tendes em vosso interior vos matará se não o tiverdes dentro de vós. Jesus disse: Este templo será destruído, e ninguém poderá reconstruir. Um homem aproximando de Jesus e disse-lhe: Dize a meus irmãos para dividirem os bens de meu pai comigo. Ele lhe disse: Ó homem, quem me institui divididor? Voltando-se para seus discípulos, disse-lhes: Eu não sou um divididor, sou. Jesus disse: A colheita é grande, mas os operários são poucos. Portanto, orai ao Senhor para enviar operários para a colheita. A palavra, a fonte da vida eterna.
Jesus disse a uma mulher de Samaria que veio tirar água do poço: "Dá-me um pouco de água para beber." Então lhe respondeu a mulher de Samaria: "Como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana?" Jesus respondeu a ela: "Se conhecesses o dom do Pai e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva." Jesus disse: "Ó Pai, há muitas pessoas ao redor do poço com sede, mas não há água no poço." Indagou-lhe a mulher: "Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva?" Jesus afirmou-lhe: "Quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna." Jesus disse: "Muitos estão aguardando à porta, mas são os solitários que entrarão na câmara nupcial." Jesus disse: "O aeon eterno é semelhante ao comerciante que tinha uma consignação de mercadorias e nelas descobriu uma pérola. Esse comerciante era astuto. Ele vendeu as mercadorias e adquiriu a pérola maravilhosa para si. Vós também deveis buscar esse tesouro indestrutível e duradouro, que nenhuma traça pode devorar, nem o verme destruir." Jesus disse: "Sou a luz que está sobre todos eles. Sou o todo. De mim surgiu o todo, e de mim o todo se estendeu. Rachai um pedaço de madeira, e eu estou lá. Levantai a pedra e me encontrareis lá." Jesus disse: "Se alguém que conhece o todo e ainda sente uma deficiência pessoal, ele é completamente deficiente." Jesus disse: "Por que viestes ao deserto? Para ver um caniço agitado pelo vento, e para ver um homem vestido com roupas finas como vosso rei e vossos homens importantes? Esses usam roupas finas, mas são incapazes de discernir a verdade." Uma mulher na multidão disse-lhe: "Bem-aventurado o ventre que te portou e os seios que te nutriram." Jesus lhe respondeu: "Bem-aventurados os que ouviram a palavra do Pai e que realmente a guardaram, pois virão dias em que direis: Bem-aventurado o ventre que não concebeu e os seios que não amamentaram." Jesus disse: "Aquele que conseguiu compreender o mundo encontrou somente um corpo, e quem encontrou um corpo é superior ao mundo. Quem enriqueceu, torne-se rei, mas quem tem poder que possa renunciar a ele?" Jesus disse: "Miserável do corpo que depende de um corpo e da alma que depende desses dois." Jesus disse: "Aquele que está perto de mim está perto do fogo, e aquele que está longe de mim está longe do aeon eterno." Jesus disse: "As almas manifestam-se ao homem, mas a luz que está nelas permanece oculta na imagem da luz do Pai. Ele se tornará manifesto, mas sua alma permanecerá envolvida por sua luz." Jesus disse: "Quando reparar vossa semelhança, vós vos alegrais. Mas quando reparar vossas almas que surgiram antes de vós, e que não morrem, nem se manifestam, quanto tereis de suportar?" Jesus disse: "Adão surgiu de um grande poder e de uma grande riqueza, mas ele não se tornou digno de vós. Pois, se tivesse sido digno, não teria experimentado a morte." Jesus disse: "As raposas têm suas tocas, e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nenhum lugar para repousar sua cabeça e descansar." A doutrina dos anjos, o antigo fermento dos fariseus. Jesus disse: "Os anjos e os profetas virão a vós, e darão aquelas coisas que já tens. E dai vós também a eles as coisas que tens, e dizei a vós mesmos: quando virão tomar o que é deles?" Jesus disse: "Ai dos fariseus, porque eles são como um cachorro dormindo na manjedoura dos bois, pois eles não comem, nem permitem que os bois comam." Jesus disse: "Por que lavais o exterior da taça? Não compreendeis que aquele que fez o interior é o mesmo que fez o exterior?" Os fariseus disseram-lhe: "Dize-nos,
quem tu és, para podermos crer em ti. Jesus disse-lhes: Vós decifrastes a face do céu e da terra, mas não reconhecestes aquele que está diante de vós, e não soubestes perceber este momento. Eles mostraram uma moeda a Jesus e disseram-lhe: Os homens de César exigem-nos tributos. Ele disse-lhes: Dai a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus, e dai a mim o que é meu. Jesus disse: Buscai e encontrareis. No entanto, aquilo que me perguntastes anteriormente e que não vos respondi então, agora desejo vos dizer, mas vós não me perguntais sobre aquilo. Jesus disse: Não deis aos cães o que é sagrado, para que eles não o joguem no lixo. Não atireis pérolas aos porcos, para que não as pisoteiem, e voltando-se, vos dilacerem. Jesus disse: Feliz do homem que sabe por onde os ladrões vão entrar, porque dessa forma ele pode se levantar, passar em revista seu domínio, e armar-se antes deles invadirem. Jesus disse: Se tendes dinheiro, não o empresteis a juro, mas dai-o àquele de quem não o recebereis de volta. A transformação do ser humano através da palavra. Jesus disse: A palavra é como uma certa mulher. Ela tomou um pouco de fermento, colocou-o na massa e fez com ela grandes pães. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus disse: A palavra é como uma certa mulher que estava carregando um cântaro cheio de farinha. Enquanto estava caminhando pela estrada, ainda distante de casa, a alça do cântaro partiu-se e a farinha foi caindo pelo caminho atrás dela. Ela não se deu conta, pois não havia percebido o acidente. Quando chegou em casa, colocou o cântaro no chão e percebeu que ele estava vazio. Jesus disse: A palavra é como um certo homem que queria matar um homem poderoso. Em sua própria casa, ele desembainhou a espada e enfiou-a na parede para saber se sua mão poderia realizar a tarefa. Então, ele matou o homem poderoso. Jesus disse: A palavra é como um pastor que tinha 100 ovelhas. Uma delas, a maior de todas, extraviou-se. Ele deixou as 99 e foi procurar, até a encontrar. Após ter passado por todo esse incômodo, ele disse à ovelha: Eu me interesso por ti mais do que pelas 99. Jesus disse: A palavra é como uma pessoa que tinha um tesouro escondido em seu campo sem saber, e ao morrer, deixou para seu filho. O filho não sabia sobre isso. Ele assumiu o controle do campo e o vendeu. E quem comprou, veio arar e encontrou o tesouro. Ele começou a emprestar dinheiro a juros a quem quisesse. Os discípulos disseram-lhe: Teus irmãos e tua mãe estão aguardando lá fora. Jesus respondeu-lhes: Estes que estão aqui, que fazem a vontade de meu Pai, são meus irmãos e minha mãe. São eles que entrarão no aion eterno. Jesus disse: Quem não odeia seu pai e sua mãe, como eu, não pode se tornar meu discípulo. E quem não ama seu pai e sua mãe, como eu, não pode se tornar meu discípulo. Porque minha mãe fez, mas minha verdadeira mãe deu-me a vida. Jesus disse: Quem conhece o pai e a mãe será chamado filho de prostituta. Jesus disse: Quando fizerdes de 2, 1, vos tornareis filhos do homem. E quando disserdes: Montanha, move-te, ela se moverá. Eles disseram a Jesus: Vem, oremos e jejuemos hoje. Jesus disse: Qual foi o pecado que cometi, ou em que fui vencido? Porém, quando o noivo deixar a câmara nupcial, então que eles jejuem e orem. Jesus disse: Vinde a mim, pois meu jugo é fácil e meu domínio é suave, e encontrareis repouso para vós. Jesus disse: Quem busca, encontrará, e quem bate à porta terá permissão para entrar. Jesus disse: Quem beber de minha boca se tornará como eu mesmo me tornarei ele, e as coisas que estão ocultas lhe serão reveladas. Jesus disse: Os céus e a terra se dobrarão diante de vós, e aquele que vive do vivo não conhecerá a morte. Jesus não disse:
Quem se encontra é superior ao mundo. Jesus disse: quem encontrou o mundo e tornou-se rico, que renuncie ao mundo. Jesus disse: ai da carne que depende da alma, ai da alma que depende da carne. Simão Pedro disse-lhes: que Maria saia de nosso meio, pois as mulheres não são dignas da vida. Jesus disse: eu mesmo vou guiá-la para torná-la masculino, para que ela também possa tornar-se um espírito vivo semelhante a vós masculinos, porque toda mulher que se tornar masculino entrará no Aeon eterno. Amém.